Olá, social media, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje a gente vai falar de prospecção de cliente. Muito ao contrário do que muita gente divulga por aí, não é interessante para nós como social media termos uma agenda lotada e sim termos os clientes certos para ganharmos bem, entregarmos qualidade de serviço e principalmente termos qualidade de vida juntando esses dois mundos. Então, se você quer descobrir como fazer isso, fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou Raíssa Lobo, sou social media há mais de 5 anos, já prospectei muito cliente, já quebrei muita cara por causa disso. E uma coisa que eu aprendi nesse tempo todo como social media foi que quando a gente lota a nossa agenda, a gente não consegue ter tempo, além de não ter tempo pra gente, né, na verdade, a gente não consegue ter tempo de respirar, fazer novas pesquisas, deixar a nossa mente trabalhar para entregar um conteúdo de qualidade para os clientes que a gente já possui. E esse é um erro muito comum que acontece quando o mercado ensina a gente a ter muitos clientes cobrando baixo. Então, o primeiro ponto que eu preciso te dizer, social media, é saiba precificar o seu serviço. E se você não sabe precificar ainda, vou deixar o vídeo aqui que eu já postei falando sobre precificação e isso vai abrir seus horizontes. Mas vamos ao que interessa. Vamos entender como a gente vai prospectar o cliente certo para a gente conseguir entregar o nosso trabalho com qualidade e faturar muito dinheiro com isso. Antes da gente começar a prospectar esse cliente certo, a gente precisa entender qual o cliente certo pra gente, né? Não adianta a gente querer sair prospectando Deus e o mundo se vai chegar clientes que não entendem o seu trabalho e não te valorizam. E aí você entra naquele ciclo vicioso de sempre ter cliente que não entende do seu trabalho, que não faz a parte dele, e assim você não gera resultado, e você não gerando resultado, ele não te valoriza, e assim você continua eternamente nesse ciclo e acaba frustrada com a profissão. Mas antes da gente conseguir enumerar as características do cliente que a gente quer pra gente, que a gente quer atender, e olha, vai por mim, tem muito cliente aí sobrando que precisa dos nossos serviços e não faz ideia ainda que precisa, você precisa entender o que você não quer. Então, o primeiro passo social media é listar aí no papel com você, liste o que você não quer como cliente. Quem você não quer como cliente? Aquele cliente que não confia no seu trabalho, aquele cliente que não te valoriza, aquele cliente que fala com você meia-noite, mesmo que você fale que não está trabalhando e fica doido quando você não responde nesse horário. Liste. O mais importante de saber o que você quer é saber o que você não quer. Esse é o primeiro passo. Depois que você listou o que você não quer, eu quero que você liste qual tipo de cliente, quais características desse cliente que você quer atingir. Por exemplo, eu quero um cliente que tenha consciência de que o marketing é importante para a empresa dele. Eu quero um cliente que seja proativo e que me ajude com o meu projeto, com o nosso projeto. Eu quero um cliente que me pague em dia. Eu quero um cliente que seja muito sincero e muito claro comigo, que me fale o que não gostou, o que gostou e por que gostou. Enfim, enumere as características que você quer que o seu cliente tenha. Depois que você enumerou, você vai partir para a pesquisa de mercado. Você vai pesquisar nos seus concorrentes, você vai olhar nos grupos do Facebook e vai entender como que é o perfil dessas pessoas. Quais necessidades que essas pessoas mais possuem em relação ao serviço que você oferece. Gente, ele tem dificuldade em criar conteúdo, ele tem dificuldade de fazer stories, ele tem dificuldade de aparecer nas redes sociais, ele tem falta de tempo para criar o conteúdo, ele até sabe criar o conteúdo, mas ele não tem agenda disponível para poder se dedicar a isso. Entenda como que é o comportamento desse cliente que você traçou, entenda quais são as necessidades desse cliente que você traçou. Se você já tem clientes, né, e que você gosta de trabalhar com esses clientes, sempre que você tem uma carteira de clientes, tem 1 ou 2 clientes ali que você se identifica mais. Isso é normal, tá? Então, pesquise através do comportamento desses clientes que você já possui, entenda o que você gosta neles, quais são os padrões que esses clientes já têm que você possa procurar em outros clientes, que você vê quais os grupos que ele frequenta, quais os assuntos que ele fala. Então pesquise através dos clientes que você já tem, o comportamento deles, para você achar outros clientes em outros lugares que sejam no mesmo perfil desse cliente que você se identifica. Além disso tudo, social media, também você pode pesquisar nos seus concorrentes. Por exemplo, entender como que são os clientes desse seu concorrente, como que é o relacionamento com elas, converse com outras social medias, entenda todo esse contexto para você entender quais são as maiores dores dessas social medias e que para você entender que tipo de cliente você não quer atender e por que ela atende ainda esse cliente e qual que é o melhor cliente dela, quais são as características desse melhor cliente, para você ir formando o perfil do seu cliente ideal. E claro, né, social media, no final
final é tudo um teste. Então você formulou aí todas as características do cliente que você quer, então chegou a hora de você testar. E se no meio do caminho da prospecção, das técnicas que eu vou passar pra você aqui, você entender que não é esse tipo de cliente que você quer, nada te impede de voltar e revisar todos esses passos para você construir uma nova identidade do seu cliente ideal e assim aplicar essas técnicas que eu vou ensinar nesse vídeo, como você prospectá-los também. O primeiro passo para você buscar um cliente social media pode ser pelas redes sociais. Pesquise, depois que você identificou como é esse cliente, busque nas redes sociais, Facebook, LinkedIn principalmente. No LinkedIn, que é uma rede social que não é muito explorada, muitas pessoas acham que o Instagram é a peça fundamental e ele pode até ser, mas também existem outras redes sociais que podem ser trabalhadas. Então pesquise donos de empresa, pesquise nichos que você se identifica mais nesse LinkedIn, verifique quem é o CEO, quem é o responsável pelo marketing, verifique as vagas que aparecem lá e vai pesquisando o perfil das pessoas. Depois que você olhar, pesquisar no LinkedIn, pesquisar no Instagram, você pesquise também no Google, coloque lá nichos de empresas que você queira atuar, olhe as referências das empresas referentes a isso, olhe o Google Meu Negócio deles, verifique como é que é o desenvolvimento do Google Meu Negócio e tente entender qual que é o déficit, as necessidades que esse cliente tem em relação aos perfis dele, em relação à presença digital dele. Depois que você fez isso, entre em contato com esse cliente para explicar como que você pode trazer soluções para essas pessoas. Um ponto fundamental que você não pode cometer nesse momento de prospectar cliente pelas redes sociais, social media, é você chegar apontando defeitos das redes sociais dos seus clientes, apontando defeitos no seu blog, apontando defeitos no seu Google Meu Negócio, apontando defeito no seu Instagram ou no seu LinkedIn. Isso vai ser um tiro no seu pé. O que você precisa fazer é entender quem faz as redes sociais, essa marca que você está prospectando. Se for o próprio dono, entenda o que ele está fazendo, escute esse cliente, desenvolva um diálogo com ele para você entender as necessidades, elogie os pontos fortes, que mesmo ele fazendo sozinho, ele tem pontos fortes. E no final, você traga as soluções que você pode proporcionar para o seu cliente. Não venda o seu serviço, proponha soluções que possam facilitar e pegue exatamente na necessidade que você identificou do seu cliente. Uma coisa que eu detesto, e quando eu recebo isso nas minhas redes sociais, eu não consigo nem dar atenção, é quando a pessoa entra para falar comigo, para oferecer algum serviço com mensagens padronizadas, sabe? Com aquele script engessado. Não. O importante na prospecção nas redes sociais é você personalizar as mensagens que você vai enviar para o seu cliente. Além de personalizar, é você executar a escuta ativa. Se interesse de verdade pelo que o seu prospect, né, a pessoa que você está prospectando, está falando para você. Escute de verdade as dores. Aquilo são informações importantíssimas para você desenvolver um diálogo com ele e principalmente trazer soluções para essas dores. Agora, um outro meio de você fazer essa prospecção ativa social media é você fazer através dos grupos do Facebook. Tem grupos no Facebook de interesses em comuns, tem grupos no Facebook de empresários, tem grupos no Facebook de pequenas empresas, de donos de empresa, tem grupos no Facebook de empresários que querem aprender a criar conteúdo. Pesquise esses grupos, mas antes de entrar nesses grupos, você verifique se ele realmente é interessante para o objetivo que você quer alcançar. Se ele realmente é formado pelo perfil de cliente que você traçou como seu cliente ideal. Depois que você estiver dentro desses grupos, né, você vai criar conteúdo de valor lá dentro. Você vai dar uma analisada no grupo, ver quais são as principais dores do cliente lá dentro, o que ele mais postam lá, que fala, poxa, eu não tô conseguindo fazer isso, alguém pode me ajudar? Isso em grupo tem muito. E fora isso, além de você responder esses questionamentos, né, você coloque conteúdos lá dentro, escreva realmente conteúdos de valor direcionado para aquele público, para eles poderem reconhecer você como uma referência e como uma solução para os problemas dele. Então, muitas daquelas pessoas vão estar lendo os seus posts e falar assim, poxa, quando pensar em contratar uma social media, eles vão em você. Outra forma de você prospectar cliente ativamente em social media é através dos anúncios pagos. É você criar conteúdo de valor que vai suprir as necessidades de informação desse futuro cliente, desse prospect, né, desse cliente que você quer prospectar, desse público-alvo, tá? Que geralmente essas pessoas têm necessidades incomuns, padrões incomuns, então é bom que você reconheça esses padrões de necessidade, crie conteúdo e patrocine esse conteúdo, segmentando o seu anúncio no Instagram, no Facebook,
no Google ou até mesmo no YouTube, se você tiver uma expertise maior em relação a isso, você segmentar da forma correta para atingir essa pessoa correta. Então, quando a pessoa busca alguma coisa relacionada, o seu anúncio vai aparecer, ou até pessoas que já buscaram, deixaram pegadas, né, nas redes sociais ou na internet sobre esse tipo de pesquisa, os seus anúncios irão aparecer para essas pessoas. Outra forma também de prospectar cliente, eu utilizei essa forma muito no meu início da carreira, é fazer parcerias com outros profissionais. Por exemplo, temos gestores de tráfego, temos copy, temos lançadores de infoprodutos. Então você pode fazer parcerias com essas pessoas para quando seus clientes, né, clientes dessas pessoas precisarem de um social media, eles te indicarem. Isso é bem interessante porque você pode fazer um contrato ou até mesmo combinar com essas pessoas que quando você encontrar clientes que precisem de gestão de tráfego, por exemplo, você indicar eles. Quando precisar de uma copy mais específica, você indicar esses profissionais e esse ser uma via de mão dupla, onde cada um indica outro, e isso é uma forma incrível de você prospectar. Agora, lembrando, social media, eu te passei 4 formas de você prospectar clientes, só que uma não invalida a outra. Nada impede de você fazer essas 4 estratégias de prospecção ao mesmo tempo de forma ativa. Agora, a minha forma preferida de prospectar social media é uma prospecção passiva. Claro que algumas vezes vai ser necessário você fazer esse tipo de prospecção que eu acabei de explicar pra você de forma ativa, porém a melhor pra mim, que gera mais valor, é quando a gente faz a prospecção de modo passivo. E como que isso funciona? Quando você prospecta de forma ativa e consegue seu primeiro cliente ou seu primeiro, segundo, terceiro cliente, você entregue tanto valor pra esse cliente, tanta qualidade de serviço, tantos resultados, que ele sente prazer de te indicar para outros clientes. Eu, por exemplo, se nesses 5 anos de carreira que eu tenho como social media, se eu prospectei ativamente 2 vezes nesse tempo todo, foi muito, porque o restante sempre foram através de indicação de clientes. Não digo para você ficar refém disso, porque isso pode matar o seu negócio, mas quando você vê que a quantidade de pessoas que estão sendo indicadas estão suprindo as suas metas mensais que você traçou, não precisa necessariamente você gastar energia prospectando ativamente. Agora, se você vê que as suas indicações estão baixas, o primeiro ponto de atenção é você verificar se você está entregando realmente um trabalho de valor para o seu cliente, com uma qualidade de trabalho entregue e também gerando resultado suficiente. E para você identificar isso, converse com o seu cliente, tá? E entenda, peça feedbacks. Feedbacks, gente, é muito importante para você entender aonde estão os seus gaps e você continuar melhorando cada dia mais a entrega para o seu cliente e melhorando sua qualidade de serviço e de resultados que você vai trazer. Não tenha medo de feedbacks, beleza? Agora, se a quantidade de indicação está sendo pouca porque você tem poucos clientes, não tem problema nenhum recorrer à prospecção ativa. Porém, quando a gente está fazendo a prospecção ativa, uma coisa que é horrível é quando você aborda o cliente de forma incorreta. É quando você aborda o cliente de forma deselegante, entende? Um exemplo claro que eu trouxe para você é quando você abordou o cliente através das redes sociais. Como você abordar? Então seja posicionada, mas ser posicionada não quer dizer que você precisa ser grossa. Você precisa ser pontual, ser clara no que você está oferecendo, trazendo as soluções para o seu cliente de forma gentil e elegante. Porque fora isso, o cliente não vai te ver como uma referência. E principalmente na social media, não use gírias com o seu cliente. Converse de forma legal, de forma descontraída, dependendo do tom da pessoa que você está conversando, mas saiba se colocar como uma profissional. Você está tendo uma conversa profissional ali e não de amigo para amigo. Mas tem um ponto muito importante social media, que se você não fizer isso, não adianta nada você fazer todas essas estratégias que eu passei para você e principalmente esperar que você vai receber indicação. O ponto 1 é ter redes sociais estruturadas. Porque quando o cliente te indicar para outra pessoa, a primeira coisa que ele vai fazer é passar seu Instagram, é passar seu LinkedIn, talvez, dependendo do tipo de cliente, e você tem que estar com isso estruturado, para quando ele te indicar, a pessoa que foi indicada para falar com você, ela vai entrar lá e vai ver que você pratica aquilo que você quer oferecer para ele. Então tenha uma rede social estruturada. E não só ter uma rede social estruturada, mas sim uma presença digital forte, mostrar que você tem skin in the game. O que é skin in the game? É quando você pratica o que você vende. E principalmente social media, dentro das suas redes sociais, traga feedbacks, traga resultados que você alcançou, porque isso vai trazer uma maior confiança dessa pessoa que está te procurando, seja ela através de indicação, seja ela através de todas as estratégias que você fez ativamente
ativamente para prospectar clientes. Então, quando você prospectar, a primeira coisa que o cliente vai querer saber, além da abordagem da conversa que você teve com ele, é olhar suas redes sociais para saber se você tem referências, para saber se você tem resultados. Então, não esqueça de colocar os seus resultados nas suas redes sociais de forma clara, de forma evidente, para esse futuro cliente seu poder olhar lá e ver que você tem resultados congruentes, que você tem resultados de fato. E a última coisa que você precisa fazer socialmente depois de ter feito todas essas estratégias, né, de prospecção ativa e essa prospecção mais passiva, é você ter o autoconhecimento para entender no que você é excelente e no que você precisa melhorar. O que você é excelente, você precisa destacar essas habilidades para você se diferenciar no mercado. Porque social medias medianos tem no mercado a dar com pau. Agora, social medias excelentes em determinadas habilidades são poucas. Pode até ser que essas social medias medianas também sejam excelentes em determinadas áreas, porém elas não sabem mostrar isso para os seus futuros clientes, não sabem mostrar isso no digital. E isso não diferencia ela de nada. Então saiba engrandecer essas suas habilidades para você ter uma diferença competitiva no mercado, para que você se distancie da concorrência. E claro, as habilidades que você não é tão boa, dá um jeito de desenvolver melhor essas habilidades. A prática leva à perfeição, então desenvolva o quanto antes você puder para você se tornar uma social media mais completa. E claro, faturar mais com isso. Agora que você sabe social media, como conseguir seus clientes, como aumentar e escalar seus resultados através da prospecção de clientes, me conta aqui nos comentários se ficou alguma dúvida. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal se não é inscrito. Se é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização, nenhum vídeo novo. E não esquece de me seguir lá nas redes sociais, que dia 24 de abril eu estou preparando uma surpresa para você que quer se tornar uma social media estratégica e parar de precisar de ter agenda lotada, atender 10, 15 clientes para ter um salário digno, para ter um faturamento digno, e sim ter os clientes certos com alto ticket para você ter qualidade de vida junto com o seu trabalho. Então não esquece de me seguir no meu Instagram para você ter acesso a esse link exclusivo, que eu vou dar uma aula gratuita explicando tudo, como você vai fazer isso no dia 24 de abril. E obrigada, social media, por ter me assistido até aqui, e eu te vejo no próximo vídeo.